Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. No vídeo anterior, os discípulos acabaram por começar a discutir quem seria maior no reino dos céus, mas aqui nesse vídeo irão receber uma grande lição. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo fez quando percebeu que os seus discípulos estavam discutindo a respeito de quem será maior no reino dos céus. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Marcos capítulo 9, versículo 35. Perceberam a lição? O cristão não deve se preocupar quem é o maior, até porque só um deve ocupar esse lugar de destaque, que é o Senhor Jesus. E para nós aprendermos isso melhor a respeito desse assunto, precisamos entender que se alguém quiser ser o primeiro, precisará ser o último e servo de todos. Foi o que nos explicou agora o versículo 35. Para isso você precisa observar o Senhor Jesus. Foi ele mesmo que afirmou que não veio para ser servido, e sim para servir. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas sim para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Isso está em Marcos capítulo 10, versículo 45. Até mesmo o Senhor Jesus veio para servir. Então, por que você se sente na necessidade de ser servido ou de ser o maior de todos? Se você se sente assim, é melhor rever os seus conceitos. Mas a lição ainda não acabou. E lançando a mão de um menino, pô-lo no meio deles, tomando nos braços e disse: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Marcos capítulo 9, versículos 36 e 37. O Senhor Jesus agora coloca uma criança no centro deles, mostrando que naquele momento era maior do que eles, devido à sua inocência e sinceridade como criança. É sempre muito difícil comparar os nossos motivos com os motivos do Senhor Jesus. Isso porque nós temos tendência em focarmos somente no nosso sucesso pessoal. Eu não estou ensinando que focar em uma vida melhor ou conseguir ir atrás de progressos na nossa vida é errado. Estou te ensinando que colocar essas coisas à frente da sua vida com Deus pode fazer com que você perca o foco. Você pode até me retrucar dizendo: mas eu sei separar as coisas. Mas mesmo assim, é bom ter cuidado. Olha só os discípulos do Senhor Jesus. Estavam ouvindo o Senhor Jesus explicar que era preciso que ele fosse rejeitado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos não perceberam, não entenderam a mensagem do Senhor Jesus e começaram a discutir entre eles. Essa discussão fizeram com que eles perdessem o foco, de tal maneira que acabaram discutindo sobre quem seria maior no reino dos céus. E essa discussão acabou com o Senhor Jesus colocando uma criança no meio deles, ensinando que maior é aquele que serve. E abrindo aqui uma observação, quando o Senhor Jesus pegou a criança em seus braços, não estava apenas mostrando a sinceridade e a inocência de uma criança. Ao ensinar para os discípulos receberem a criança, era uma abordagem para uma sociedade onde geralmente as crianças eram consideradas cidadãos de segunda classe. E é importante não somente recebê-las, mas também ensiná-las a respeito do Senhor Jesus. Lembra do que o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus? Então disse Jesus: deixe-me ver as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus capítulo 19, versículo 14. Mas os discípulos ainda não entenderam, porque no próximo vídeo eles sentem ciúme de um homem que usa o nome do Senhor Jesus e proíbe esse homem de usar o nome do Senhor Jesus. Confere essa história comigo no próximo vídeo. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.